pessoas. Vocês vão me perdoar pela ausência de minha touquinha nesses últimos vídeos todos, né? Minha touquinha super simbólica e tudo mais. Mas é porque tá muito calor, cara. Tá tipo 38 graus no momento que eu gravo esse vídeo aqui. Então não dá, né? Pra eu meter uma touca na cabeça. Eu tive que colocar aqui a camiseta, já tô morrendo de calor. Eu tava de regata, né? Mas aí a gente tem que ficar apresentável no vídeo. Então vocês vão me perdoar. Eu não sei o que tá acontecendo com a camada de Antônio. No dia 15 de novembro, estreou aí nos cinemas o filme Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um filme aí da saga Jogos Vorazes, obviamente, né? Olha o título do filme, que se passa 70 anos antes ali dos eventos do primeiro filme. Inclusive, gente, já fica o merchanzinho aqui, que nós aqui, né, aqui no canal do Plantão Geek, estamos fazendo a cobertura de Jogos Vorazes, a gente tá analisando os filmes, né? Então já tem um vídeo sobre o primeiro filme e sobre o segundo, a gente vai pro terceiro, mas no dia 15 eu fui lá assistir a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, né, e eu sou uma pessoa que eu li o livro, tá, então eu vou dar minha opinião aqui, né, e fazer uma análise crítica também, sobre as coisas que eu achei do filme de Jogos Vorazes, uma parte sem spoiler, e vai ter um momento que tem um pouquinho de spoiler, mas eu vou avisar pra vocês quando esse momento chegar, então vocês não vão ser pegos de surpresa. Obrigado, amigo, você é um amigo. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo de crítica de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Se você ainda não viu o filme, você pode assistir esse vídeo aqui sem problema nenhum, porque ele não tem spoiler, tá? A única parte que eu vou falar um pouquinho de spoiler, eu vou marcar o tempo na tela, eu vou avisar vocês, então você não vai ser pego desprevenido nessas horas. Antes de eu começar a falar aqui o que eu achei, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, gosta de algumas séries populares, como Stranger Things, Percy Jackson, que tá tendo, assim, todo um projeto aqui no Plantão Geek envolvendo Percy Jackson, que é o Esquenta PJ. Então, se você é fã de Percy Jackson ou então quer vir a acompanhar aí a série, o Esquenta PJ é o projeto pra você. Então, convido novamente você a se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, tá bom? Você também pode se tornar membro do Plantão Geek, tem dois tipos de assinaturas diferentes, com benefícios diferentes também. Você pode clicar no botão aí embaixo de torne-se membro e ver certinho cada benefício de cada assinatura, tá bom? Sem mais delongas, vamos falar aqui um pouco de Jogos Vorazes, o que eu achei desse filme, qual é o meu ranking de filmes de Jogos Vorazes agora que eu assisti a esse filme da Cantiga. Eu vou falar só Cantiga, tá, gente? Porque toda vez que eu for falar o nome desse filme, eu for dizer o nome inteiro do filme, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a gente vai passar 3 minutos só falando o nome do filme, então vamos ser objetivos, né? Deixando claro aqui que eu vou dar a minha opinião, assim, como fã e também como uma pessoa que trabalha com cinema, então tem um lado profissional aqui também. Vamos começar falando sobre o que o filme se trata, né? Caso alguém aí queira assistir, queira ser convencido a assistir esse filme, a gente vai passar aqui por cima da sinopse dele, né? Como eu disse pra vocês, esse filme é uma prequel, né? Ou seja, é um filme que se passa antes dos eventos principais de Jogos Vorazes, que são retratados ali em 3 livros e 4 filmes. A gente acompanha no filme da Cantiga a 10ª edição de Jogos Vorazes, quando eles vão introduzir pela primeira vez o esquema de você ter mentores em Jogos Vorazes, né? Alguém para ajudar um tributo a vencer. Isso já me faz pensar num ponto bem importante que eu gostaria de ressaltar aqui, que eu acredito que esse filme da Cantiga, ele funciona muito sozinho também, sabe? Você não precisa assistir todos os filmes de Jogos Vorazes para você entender Cantiga dos Pássaros. Se você nunca viu nenhum filme de Jogos Vorazes e for assistir a esse, você também vai conseguir compreender, na minha opinião, né? Você vai entender o que tá acontecendo. É claro que se você assistir aos filmes, você vai ter uma experiência melhor, na minha opinião, né? Porque você vai conseguir pegar referência, você vai conseguir entender mais a profundidade do que significa os Jogos Vorazes. Mas ao mesmo tempo, o filme também dá uma explicadinha, tem toda uma questão, né? Que tem uma personagem ali no filme, que ela pergunta 2 vezes no mesmo filme o que são os Jogos Vorazes. Então até quem não entende o conceito de Jogos Vorazes começa a compreender só com esse filme solo mesmo. Durante esse filme a gente acompanha o protagonista, que é o Snow, né, futuro presidente Snow, ele é o antagonista ali
da saga de Jogos Vorazes, e nesse filme ele tá sendo interpretado pelo Tom Blythe. Inclusive, eu vi muita gente gostando da atuação do Tom Blythe, né, e a gente já vai chegar nesse tópico, eu também gostei, tá? Eu também achei muito boa, mas eu só queria fazer um parênteses e recomendar pra você que gostou da atuação do Tom, a série Billy the Kid, né, que tem ele como protagonista também. Eu conheci ele nessa série, na verdade, por isso que eu até fiquei empolgada quando eu fiquei sabendo que ele tava em Jogos Vorazes também. E o personagem do Snow, né, que nesse tempo aqui da cantiga ele está muito mais jovem, né, ele não é presidente nem nada assim, ele é mentor de uma garota do Distrito 12 chamada Lucy Gray Bard. E aí você vê como essa história se desenvolve, né, como é que acontece esse 10º Jogos Vorazes, mas também vê como é que funciona essa ascensão do Snow, né, como é que ele se tornou essa pessoa que é mostrada em Jogos Vorazes. Falando um pouco de questões técnicas agora, eu diria que a fotografia desse filme tá muito boa. Eu tava com medo de ser muito acinzentada, né, ou então muito amarelada para remeter a uma coisa antiga. Mas eles fizeram um equilíbrio muito bacana de usar esse cinza, né, que é para trazer esse clima pós-guerra, que é retratado ali em Jogos Vorazes. Esse clima triste, esse clima meio misterioso, sombrio que os jogos representam. Tudo isso é retratado de uma maneira muito boa, misturando cores que são até vivas demais, como por exemplo vermelho. Isso é perceptível até no trailer, dá pra você ver que é a cor dos uniformes ali do pessoal da academia retratada em Jogos Vorazes, mas também tem outros momentos que essas cores quentes aparecem, né? Só que aí não fica aquela coisa que tipo destaca apenas a cor mega forte e esquece o resto das outras cores. Não, eles fizeram um balanço muito bom na fotografia. Eu gostei muito das filmagens que acontecem durante os jogos mesmo. A parte que vai mostrando a luta da galera ali na arena fica uma câmera quase como se fosse de ponto de vista, o que deixa tudo muito interessante, porque quando você vai ver os jogos da arena parece que você tá participando dos jogos junto com a galera ali. Então isso eu acho que trouxe uma imersão muito valiosa assim para a experiência de você ver a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Outra coisa mega perceptível nessa questão técnica com certeza é a direção de arte do filme. Gente, as roupinhas de época, a gente percebe assim que a capital em Jogos Vorazes é sempre retratada, o pessoal usa umas roupas que são todas diferentonas, a maquiagem, sabe, os cabelos, esse tipo de coisa. Só que a capital retratada aqui, ela é 70 anos antes, então como é que você vai retratar o diferente a 70 anos antes? E é claro que eles conseguem fazer isso também, né? Você deixa muito evidente que as roupas ali são de época, não tem tanto aquela vibe futurista igual na trilogia original ali de Jogos Vorazes, mas ao mesmo tempo você vê que é um lugar assim que ainda está em crescimento, né? Constantemente você consegue ver ao fundo, se você for assistir o trailer, ver imagens, você consegue perceber isso, que tem prédio atrás que está sendo construído ainda. Então a capital não está no seu auge e isso é muito perceptível tanto na fotografia quanto na direção de arte. Agora falando das atuações, eu sinceramente acho, gente, que não tem uma pessoa que atuou mal nesse filme. Todo mundo estava muito impecável. É claro que eu vou dar um destaque especial aqui pra Viola Davis. Gente, não tem como, sabe? Isso era até esperado. Todas as cenas que tem a Viola Davis, a personagem dela, que é a Dra. Go, acaba roubando a cena completamente. E eu acho isso muito bacana pra uma atriz como a Viola, porque ela tá acostumada a fazer alguns papéis que envolvem uma ternura, né? Ela faz uma mãe, sabe? Coisas desse tipo. Foram poucos papéis na vida da Viola Davis que ela fez uma antagonista, por exemplo. E no caso dessa personagem aqui da cantiga, ela pôde soltar aquele lado doido dela. Porque a Dr. Go ali, a Doutora Go, ela é uma personagem que ela é meio instável, sabe? Tem horas que você tá assistindo, você fica com um pouco de medo dela. Você percebe, ixi, mano, essa mulher aí, ela tem uns experimentos que não é muito legal, sabe? É umas coisas que ela tem uma visão muito diferente dos jogos e é uma visão bem macabra, eu diria. Mais do que o normal, né? Porque os jogos em si já é uma coisa super macabra. É claro que você também tem um grande destaque de atuação do Peter Dinklage, né? Que tá fazendo ali o Casca Highbottom. É o cara que inventou os Jogos Vorazes. E assim, né? O personagem, ele não tem tanto tempo de tela assim, né? Ele tem um tempo considerável e aproveitável pra um ator como o Peter. Só que todas as cenas que ele tá também, você não consegue tirar o olho dele, sabe? O cara, ele
manda o texto com uma facilidade absurda e que te prende mesmo quando você tá assistindo. E é claro que os protagonistas, o já mencionado Tom Blythe e a Rachel Zegler, também estão excelentes no papel. Eles têm uma química perceptível nas cenas e eles também funcionam muito solo, né? Então eles têm um desenvolvimento próprio, têm uma atuação muito leve, muito de acordo com aquilo que é passado no livro também. Logo a gente vai falar da questão de adaptação desse filme, mas eu já adianto isso agora. É muito semelhante àquilo que é passado nos livros mesmo. A atuação de todo mundo tá muito boa. E eu preciso fazer um parênteses aqui que, gente, a Rachel Zegler, ela canta muito, tá? Ela canta muito. Quem aí não conhecia o trabalho dela ainda, vai conhecer agora. Mesmo se você for assistir dublado os Jogos Vorazes, você vai ver a voz dela normal ali, sendo apresentada com legendas. Isso é uma informação que eu vim a aprender aí nas redes sociais e eu fui confirmar e é isso mesmo que tá acontecendo. Então, mesmo se você for ver dublado, eles não traduziram as músicas, igual aconteceu com Esperança Parte 1, né, com a trilogia de Jogos Vorazes. Você vê momentos que a Katniss está cantando ali, né, nesses filmes, e eles traduziram a música. E aí, nesse caso aqui, isso não aconteceu. A música está no seu idioma original, então você vai conseguir ouvir a Rachel Zegler cantar mesmo. Eu gostei, hein? Agora, em conceitos de adaptação, gente, eu diria que eles adaptaram tipo 95% igual. A adaptação, ela foi tão semelhante, mas tão semelhante, que até o mesmo problema, né? Problema, eu vou colocar entre aspas aqui, porque pra mim não foi um problema, mas pra outras pessoas pode ter sido. O desenvolvimento da terceira parte do livro, que é chamada ali de O Pacificador, também é adaptado ali no filme, e essa parte é a que deu uma maior diferença ali na questão de desenvolvimento de narrativa. O que eu tô querendo dizer? Quando você tá lendo lá o livro, você chega na terceira parte, teve pessoas que acharam que ficou muito lerdo, que ficou assim, perdeu o ritmo, sabe? Ficou diferente. E no filme é exatamente a mesma coisa. Então até nisso a adaptação foi igual. Até nisso a terceira parte do filme ficou muito semelhante àquilo que é no livro, mas na minha opinião eu diria que ficou melhor a terceira parte do livro. Porque eles foram muito mais objetivos, né? No livro você tem mais devaneios do Snow, você tem mais outras questões. Enquanto o filme, ele não tem acesso aos pensamentos do Snow, então eles escolheram mostrar de outras formas algumas coisas que ele estava sentindo. O que fez essa terceira parte no filme ficar mais objetiva. Então assim, gente, eu acho que assim como várias outras adaptações de Jogos Vorazes aí, dos outros filmes, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes não decepciona na questão de adaptação, tá? De fato, né, agora que a gente vai entrar num tópico de roteiro, o filme ele tem uma quebra de ritmo quando se aproxima ali da terceira parte. Porque vocês lembram que eu falei? Até no livro isso acontece, então o filme não conseguiu fugir disso também. Só que como eu também comentei, pra mim isso não foi um problema, né? Foi, é claro, uma quebra perceptível de ritmo, só que não foi prejudicial no meu ponto de vista. Porque eu gostei da objetividade que eles tiveram em comparação ao livro. No livro é um pouquinho mais arrastado essa parte. Eu vi algumas pessoas comentarem que achou que o filme foi muito corrido na parte final, ou então que eles se perderam completamente quando chegou no terceiro ato, e não, eu discordo dessas críticas que falaram isso, porque pra mim, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é uma história sobre o Snow, não é sobre Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes, por mais incrível que pareça, é o background da história. Seria impossível falar da juventude do Snow sem você mencionar um Jogos Vorazes, não tem como você fazer isso. Então, naturalmente, o foco da história é a evolução do personagem Snow. E aí eu acho que teve algumas pessoas que talvez se frustraram com isso, né? Achou que ia ver um novo filme sobre os Jogos Vorazes em si. Sendo que não, é sobre o Snow, é sobre a história dele, é como se fosse a história de origem dele. Então eu creio que a terceira parte continua acompanhando aquele personagem que tem o foco sobre ele, né, que seria o Snow. Então você acaba com os jogos e tal e continua a história dele. E depois dos jogos, o que aconteceu? Continua contando. Então pra mim isso não é se perder. Pra mim isso é diminuir o ritmo, que novamente é uma coisa que acontece no livro. E eu arrisco dizer que se eles inventassem muito nessa parte, poderia dar um problemão. E eu vou dizer o porquê. Qual o problema que poderia ter dado se eles tivessem mantido o mesmo ritmo dos jogos, o mesmo ritmo da introdução do
filme e esse tipo de coisa. A minha maior preocupação, né, como uma pessoa que lê os livros, era como você ia retratar o Snow. Porque uma coisa era certa, gente, você não podia adaptar ele pra que todo mundo passasse pano, pra que todo mundo ficasse com dó dele, e também não poderia adaptar ele pra todo mundo odiar ele logo de cara, porque o Snow nos livros é um personagem muito complexo, ele tem muitas camadas. Você vê as motivações dele e tudo mais, os erros dele, você tem acesso aos pensamentos dele, e isso por si só já é uma cartada muito boa. Como é que você passa tudo isso num filme? Você não tem acesso aos pensamentos, você não pode fazer ele ser um herói e você não pode fazer ele ser um completo vilão. Então como é que você vai passar essa complexidade do personagem? Eu acredito que o filme optou por fazer o máximo possível semelhante ao livro, justamente pela dificuldade de você manter a complexidade do personagem Snow. Se chegasse na terceira parte e eles começassem a inventar coisas pra dar mais ritmo, né? E o que dá ritmo? Ações. Ações dão ritmo, conversas dão ritmo. Qualquer coisa que dramatize mais dá um ritmo maior. É o chamado de beat de cena, inclusive. Ou seja, se você quisesse aumentar o ritmo, você teria que colocar mais cenas de ação ou cenas de outros diálogos. Só que com isso, você poderia criar cenas que quebrasse aquela complexidade do Snow dos livros. Você, sem querer, podia deixar ou ele muito bonzinho ou ele muito do mal. Algo poderia dar errado nisso, assim como, é claro, não poderia ter acontecido nada. Vai que o roteirista era muito bom e ele não ia deixar passar nada de errado. Só que não foi isso que aconteceu, né? Ao meu ver, o diretor desse filme, ele tomou a decisão que foi sábia, na minha perspectiva, de você não tentar inventar muita coisa de um assunto que é muito difícil retratar, como complexidade de personagem. O famoso personagem tridimensional é muito difícil de se adaptar e é por isso que eles não adaptaram coisas a mais para esse pedaço, né? Esse terceiro ponto aí de partida dos livros, né? Que é chamado de O Pacificador. Foi uma manobra, assim, cuidadosa que eles tiveram e eu achei uma boa decisão. Por isso que eu não achei um filme arrastado nessa parte. Outra coisa que eu prestei bastante atenção é que eles não colocaram muita violência gratuita no meio da tela, né? É claro, a gente tá falando de jogos vorazes, pessoas morrem e esse tipo de coisa, só que tem umas mortes nesse filme que você percebe que é bem violenta. É uma coisa assim que se a câmera ficasse lá filmando a cena acontecer, a classificação do filme ia subir e isso ia prejudicar toda, assim, o marketing que esse filme tava tendo, todo o pessoal de relações públicas desse filme ia ficar pé da vida, porque ia ter que cortar um monte de coisa. Então isso foi bacana também, eu percebi que teve um tato ali também na direção de fotografia de você não retratar violência gratuita, você retrata a brutalidade dos jogos vorazes, mas não de forma assim que é só pra chocar as pessoas. Nenhum recurso de choque é bom, então eu fiquei muito feliz que eles tomaram esse cuidado também pra não usar recursos de choque gratuito por aí. É claro que uma pessoa que é fã de jogos vorazes vai conseguir pegar muitas referências no meio disso tudo. Inclusive, tem algumas teorias muito legais que já rodavam no fandom há muito tempo, antes de Jogos Vorazes sair, né? Antes desse filme, é claro, especificamente, sair. E eu vou começar a falar agora, só que eu vou precisar comentar algumas coisas que tem spoiler. Então eu vou pedir pra vocês, por favor, pularem pra esse tempo aqui, pra vocês pularem esse momento de spoiler, tá bom? Ó, volta comigo aqui nesse tempo, caso você não tenha visto o filme ainda. A teoria que roda no fandom, que é muito popular e eu 100% acredito nela, tá? É que assim, a Lucy Gray é uma personagem que ela participa de um bando, né? Ela é musicista lá, ela é cantora, então tem várias pessoas no grupinho dela. Ela lança muitas músicas com esse grupo, né? E são músicas que apenas o bando sabe. O bando também é um grupo que fica ali zanzando entre vários distritos, então ele não fica lá fixando a moradia dele num único distrito. Tem uma hora que eles decidem meter o pé. Ou seja, nenhum distrito consegue aprender 100% uma música lá do bando, porque eles ficam se movendo, né? É uma música deles. Não é uma música do distrito, é uma música deles. E a gente sabe que durante os filmes de Jogos Vorazes, a Katniss canta algumas músicas ali. E uma dessas músicas que ela canta é a bendita música da Árvore Forca, né? Que é a maior referência que tem ali em Jogos Vorazes. Are you coming to the tree? Só que no filme a gente sabe que quem compõe essa música é a Lucy Gray. Are you coming to the tree? É
claro que a Katniss não é parente da Lucy Gray, gente, não tem nada a ver com isso. Só que a Katniss, ela pode muito bem ser parente de uma menina ali do bando que se chama Maud Ivory, e ela aparece inclusive nesse filme. Por ironia do destino ou não, a Maud Ivory, ela entrega em uma cena ali específica uma planta pra Lucy Gray ali, falando, ó, vê se tá bom pra colher e não sei o que. E essa planta, ela tem um nome todo diferentão lá, só que um dos nomes dessa planta é Katniss. Pra caso você não tava sabendo até agora, os nomes Katniss e Primrose, que é o nome ali da protagonista de Jogos Vorazes e a irmã dela, são nomes de plantas do universo ali de Panem. E aí eu achei muito irônico que botaram justo a Maud Ivory pra entregar uma Katniss na mão da Lucy Gray, né? Enfim, gente, a teoria indica que a Maud Ivory, ela deve ser provavelmente a avó da Katniss. E por que as pessoas acham isso? Porque nos livros a Katniss diz que ela aprendeu as músicas, como por exemplo a da Árvore Forca, com o pai dela. E o pai dela provavelmente aprendeu com os pais dele, né? Ou o pai ou a mãe. E aí tem essa teoria muito forte que assim, não tem como o pai da Katniss aprender essa música só sendo do Distrito 12, né? Porque essa música é do bando. É do grupo do bando. Lucy Gray é uma personagem que ela fica desaparecida, né, no final do filme de Cantiga dos Pássaros. Então, obviamente, o parentesco do pai da Katniss não pode ter a ver com ele. O que acaba sobrando pra Maud Ivory. O que faz a Maud Ivory ser a avó da Katniss. Ela deve ser mãe do pai da Katniss e o pai da Katniss deve ter passado essa música adiante pra Katniss em si, né? O pessoal curte bastante essa teoria, eu gosto bastante e pra mim ela é super real, tá? Pra mim faz pleno sentido, principalmente se você lê os livros, eu acho que você encontra sentido nela. Agora, voltando aqui, né, pra parte sem spoilers, seja bem-vindo você que pulou o tempinho aí pra você pular o spoiler. A última coisa que eu queria comentar é que esse filme também pode ser muito emocionante, né? Eu senti uma emoção muito grande em dois momentos específicos, eu quase chorei em dois momentos específicos, um que envolve a Lucy Gray na arena, e outro que envolve um personagem chamado Reaper na arena, que também envolve uma bandeira. Eu vou colocar dessa forma, aí quem assistiu já sabe as cenas que eu tô falando. E pra encerrar esse vídeo de hoje, eu quero fazer o meu ranking aqui de Jogos Vorazes. Em primeiro lugar, é claro, Em Chamas, gente. É muito difícil tirar Em Chamas do meu top, sabe? É um filme obra de arte pra mim. Em Chamas é fantástico, então ele continua no meu primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vou colocar aqui o primeiro filme de Jogos Vorazes, que eu acho ele muito bom, só que aí eu vou dar uma roubadinha na lista, porque de mãos dadas com esse meu segundo lugar, eu quero colocar a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, tá? Então assim, considerem que esse filme está abaixo de Em Chamas pra mim. Depois vem Esperança Parte 2 e por último Esperança Parte 1. Gente, polêmica aí, vai. Eu detesto o filme Esperança Parte 1. Olha, o livro Esperança, ele só fica bom ali nas últimas 70 páginas pra mim. Então tudo que compõe Esperança Parte 1 pra mim é muito sofrimento, gente. É um negócio que não curto. Mas eu quero saber de você, qual é o seu ranking de Jogos Vorazes? Você gostou desse filme da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes? Pra mim é um filme excelente, você com certeza deve ir assistir. E eu quero saber de você também a sua opinião, né? Como eu falei. E por favor, gente, na hora de dar opinião, cuidado com spoiler, hein? Não vai jogar um spoiler aí no meio dos comentários, senão eu vou ser obrigado a apagar o seu comentário porque você deu um spoilerzão de graça, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!